Vamos lá, galerinha, oitavo ano, bom dia, né? Hoje vamos dar continuidade e falar de um dos assuntos mais interessantes e empolgantes que temos, né? Que é a Revolução Francesa. Para a gente entender o que foi a Revolução Francesa, a gente um pouquinho antes de entrarmos nas fases da Revolução, vamos falar, não é, no que levou a França, não é, a burguesia francesa principalmente, a fazer essa grande revolução. Então vamos lá. Vamos entender o que isso vai transformar na realidade da França e do mundo moderno. Primeiro, nós estamos diante de uma crise do antigo regime, né? Lembrando, né, aqueles que esqueceram que o antigo regime, nós estamos falando do absolutismo monárquico, que tem na figura do rei, né, todo o poder centralizado e justificado, não é, através do direito divino, né? O rei era o escolhido de Deus e, portanto, tinha poderes absolutos. É isso que nós estamos vendo, né, entrando em crise. Né? Lembrando que a monarquia francesa era a monarquia mais tradicional da Europa no século XVIII. Né? E nós vamos falar exatamente o que aconteceu para que a França entrasse, para que essa monarquia absoluta entrasse numa grande crise. Tá? Então nós vamos ver como esse sistema, não é, absolutista vai se desestruturar. Vai surgir o que nós vamos chamar de uma construção de uma nova ordem social, ou seja, com o processo da Revolução Francesa, a França passa a ser uma república, não é? E uma revolução feita principalmente pelos burgueses, que nós vamos chamar aqui de terceiro estado, e vamos entender também essas divisões, não é, nos estamentos, não é? Já que a França era uma sociedade estamental, não é? Até o processo revolucionário. Os antecedentes disso. O que estava acontecendo que levou a França a essa crise? Não é? Primeiro, uma crise econômica muito grande. Não é? Nós temos aí a falência do Estado francês, não é? Que estava extremamente endividado, não é? E a França teve gastos enormes com guerras que ela acabou se metendo. A guerra dos 7 anos, onde os franceses guerrearam com os ingleses, a França perde a guerra dos 7 anos, e por isso tem muitos prejuízos, com os gastos de guerra. A independência dos Estados Unidos, que nós vamos ver, que uma grande ajuda, que as 13 colônias americanas recebem são dos franceses. Os franceses estavam muito mordidos por terem perdido a Guerra dos 7 anos e vão ajudar financeiramente, o que vai ser um erro muito grande do rei Luís XVI, porque a ajuda financeira que ele vai dar às 13 colônias americanas faz com que a crise econômica francesa se agrave enormemente. Então, nós já temos aí dois conflitos fazendo a França a ter gastos exorbitantes, enormes e a ficar endividada. Fora os gastos com luxo dos grupos privilegiados, do clero e da nobreza. A gente vai entender melhor e relembrar, porque vocês viram isso anteriormente, ano passado, que na sociedade estamental, o rei, os nobres e o clero não pagam impostos, portanto são sustentados pelos outros estamentos, pelos outros estados. E aí viviam o mais absoluto luxo, o que chamava atenção frente a um quadro de miséria que o povo francês vivia nesse momento. Um grande endividamento externo por conta desses conflitos, e de numerosos empréstimos pedidos pelo rei Luís XVI. E vários tratados econômicos extremamente desvantajosos. Nós vamos ver que o rei da França não era, do ponto de vista político, considerado um bom estrategista. Vai acabar enfiando os franceses em uma situação econômica extremamente difícil.
Tá? Fora isso, né, a França também vivia uma grande crise agrícola, né? Péssimas condições climáticas, né? O clima muito frio e muito seco, né? Levou grandes lavouras, grandes plantações francesas, né? A estarem completamente devastadas, né? E os franceses usavam, né, técnicas agrícolas consideradas arcaicas. Essas técnicas de produção ainda eram um resquício, não é? Ainda eram muito é, similares às técnicas usadas durante o mundo feudal. Não é? Então, do ponto de vista da técnica, a agricultura francesa ainda não tinha sofrido uma modernização, o que piorou muito as condições, não é, dessa crise agrícola. Isso gera, claro, uma escassez de alimento, já que não havia, não é, já que existe um grande problema, uma grave crise nessa produção, não é, uma crise de abastecimento e a elevação do preço do pouco que se tinha dessas plantações. Ou seja, não é, grande parte da população da França passava fome. Né? Do ponto de vista social, também tinha uma crise instituída. Né? A França era dividida por estados, nós já falamos isso. Isso significa que ela era uma sociedade estamental. Né? O primeiro estado era formado pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado, como a gente está vendo aí, a grande maioria do povo francês, 97% do povo francês, fazia parte do terceiro estado, não é? Ou seja, era a absoluta maioria na França. Então, nós estamos falando, não é, que o primeiro e o segundo estado, que formavam 3% da população francesa, viviam em condições luxuosas, destoando dos outros 97% que pagavam impostos e sustentavam o primeiro e o segundo estado, já que a França, por ser uma sociedade absolutista, monárquica, era uma sociedade de privilégios. O que significa isso? Significa que o primeiro estado, o clero, não é, os religiosos e os nobres franceses não pagavam impostos e tributos. Fora isso, não é, uma crise política, não é? Tudo isso, os privilégios, não é? O rei não se colocar sensível à situação, não dos populares na França, trouxe um enorme descrédito a essa família real. Não é? Eles eram vistos como incompetentes, como alienados, como extremamente repressivos, e isso começou a gerar, não é, uma revolta muito grande no povo francês, que estava descontente e agora já não mais, não acreditava como antes na noção do direito divino dos reis. Não é? Lembrem-se que a gente está falando do momento do efervescer das ideias iluministas. Não é? E diante desse quadro, não é? E desse desdém, dessa falta de interesse, dessa falta de compromisso, não é? Do rei da França e desse Estado para com as condições do povo, as ideias iluministas vão crescer, não é? Vai se propagar uma possibilidade de um outro tipo de Estado, que não seja mais uma monarquia. Não é? Esse quadro de crises enorme vai levar a França a iniciar, não é, o que nós vamos chamar de um processo revolucionário. Tá? Nós estamos aqui apresentando uma situação de um panorama de como a França estava pré-revolução, né? Para que depois a gente entre e detalhadamente entenda como essa revolução vai acontecer, quantas fases ela tem, porque ela vai ter várias fases. Né? Nós vamos ver também depois que o terceiro estado, esses 97% de franceses, também são divididos em grupos diferentes, não é? A burguesia, não é? E o povo francês, os trabalhadores rurais,
não é? E também os trabalhadores urbanos, que eram chamados de sans-culottes, e que nós vamos ver isso com bastante calma, não é? Todos esses grupos faziam parte do que nós estamos chamando de terceiro estado. Não é? E o que nós vamos ver é como, não é, principalmente ao comando da burguesia, não é, os burgueses, não é, que conheciam as ideias iluministas, que eram favoráveis a essas transformações que as ideias iluministas pregavam, vão guiar a França, não é, a promover a maior revolução do século XVIII. Tá bom? Beijo grande e até o nosso próximo encontro.